projeção normal é a primeira, né, que Uhum. você está perguntando. Isso seria, não seria muito diferente do que a gente vive aqui. Quando a gente se projeta com o nosso corpo emocional, como a gente chama, o psicossoma, o corpo astral também, como é falado, é uma experiência bem parecida com o que a gente tem aqui. Não tem muita diferença. Só que você tem vamos dizer assim, você tem recursos que você não tem aqui. Então, por exemplo, tem algumas coisas que são diferentes. Então, por exemplo, a forma que você pode se deslocar é diferente. Aqui a gente caminha, corre no máximo, né? Consegue correr aí ou pegar o carro e se deslocar assim. Mas extrafisicamente, assim, pode se deslocar volitando. Isso já é uma coisa bem legal, né? Uhum. Já, já tem uma diferença muito grande com a nossa realidade aqui. Então, embora muito parecido, a gente percebe a realidade aqui da mesma maneira, mas tem essas questões. Então, essa questão assim de diferença de espaço, a distância, o problema da distância, isso fica bem relativizado no extrafísico, né? Nessa dimensão mais básica quando a consciência está projetada. Uma outra condição que eu acho que é bem interessante, que para mim é bem característico assim da projeção, é que o pensamento, o que eu penso, acontece. A ação ela é imediata. Aqui as nossas ações elas são imediatas. Então, por exemplo, eu pensei em beber água. Então, eu pensei, aí eu tenho que esticar minha mão, pegar a caneca, levar até a minha boca e beber Nesse meio água. tempo você pode desistir. Nesse tempo posso desistir, pode acontecer alguma coisa. Agora, por exemplo, assim, se eu estou projetado, eu penso no Gabriel. Se eu pensar um pouquinho sobre você, já vou me encontrar contigo. Ou eu tô vendo um carro ali na frente. Eu penso no carro, já vou, Pensamento é o eu já norte. sou É um levado até o anzol. carro. Então, o pensamento ele tem efeito imediato. Isso para mim é muito claro, uma projeção de psicossoma, né? A mais A básica das mais básica. projeções. Uhum. Então, essa questão do espaço, ela é muito relativizada e a gente consegue se locomover e se, se, se deslocar de uma maneira muito diferente do que é aqui. Então, para mim, isso diferencia bem assim a nossa condição aqui da projetada. Isso para Uhum. mim é bem claro, bem fácil de ser testado, inclusive. Se a pessoa tiver dúvida se está projetado ou não, ela pode pensar em alguma coisa e ela vai perceber que na hora ela vai se deslocar até aquela coisa, né? Agora, a projeção mental, de mental soma, que não é a cosmoconsciência, eu diria que é uma projeção, então, que a pessoa faz a partir dessa projeção, é a projeção da projeção, né? Uhum. Como eu falei, mas a diferença dessa projeção mental para uma cosmoconsciência é do ponto de vista cognitivo. Certo. Então, uma projeção mental, ela não vai gerar uma experiência cognitiva, uma experiência de você ter certas sensações, certas percepções de certas maneiras, como você tem na cosmoconsciência. Uhum. Então, como eu falei, na cosmoconsciência você tem essa experiência de absorver muito conhecimento, daquela experiência ser tão impactante, significativa, que aquilo vale por X livros, N livros que você poderia ter lido, ou X anos que você poderia ter vivido, centenas de anos, um século de vida, aquilo poderia ser equivalente numa cosmoconsciência. Numa projeção mental, não necessariamente, pode ser simplesmente essa projeção a partir da, da consciência já projetada no extrafísico, né? Projeção da projeção então do corpo emocional, do psicossoma para o corpo mental, mas sem necessariamente gerar esses efeitos ou essas sensações, essas percepções que a cosmoconsciência gera. E eu acho que a principal diferença é essa, é do ponto de vista cognitivo. Você sai da cosmoconsciência com uma compreensão da evolução, de quem você Da é, realidade, da do cosmos. realidade,
um autoconhecimento que uma simples projeção mental não vai te dar necessariamente. Você vai perceber como é que é a dimensão mental, A como é que temporalidade, essas coisas a realmente. temporalidade. Você pode perceber assim uma sofisticação maior na forma de manifestação da consciência. Não se perceber com forma, aquela coisa toda. É, isso, Forma exatamente. humana. Você ter uma percepção mais ampliada, Sim. mas você não vai necessariamente ter uma experiência que vai ser impactante, que vai ser acachapante, que aquilo vai Cosmoconsciência mudar a sua é vida. o suprassumo da projeção mental, digamos É, assim. do Então, que a gente conhece, né? até então, é. Até então, Então, sim. nesse caso, então, cosmoconsciência, toda cosmoconsciência é uma projeção mental. Sim. Mas nem toda projeção mental é uma cosmoconsciência. É isso? Isso, Certo. isso. Você assistiu um corte do ConsciencioCast e para assistir o episódio na íntegra é só abrir o link na descrição aqui abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.